Olá, pessoal. Nesse episódio do Café com Teologia, nós vamos falar sobre métodos de interpretação das Escrituras. Se esse assunto te interessa, então acompanhe e assiste na íntegra, que é um tema relevante para os nossos estudos teológicos. Como também é muito relevante para os seus estudos teológicos você fazer um curso completo com uma abordagem não confessional e com professores qualificados. Tudo isso você encontra nos nossos cursos do Café com Teologia. Você tem cursos tanto que estão na descrição desse vídeo, como também no clube de membros do canal. Clica ali, dá uma olhadinha e participe conosco. Bom, você já deve ter falado de metodologias para se interpretar a Escritura, né? E é claro que toda maneira de se ler e de se interpretar a Escritura, conscientemente ou não, é uma metodologia de se fazer tal leitura, né? Na maioria das vezes, uma metodologia fundamentalista que quer interpretar a Bíblia ao pé da letra, mas selecionando as partes mais que dizem mais respeito a si próprio, e geralmente essa interpretação se faz de uma maneira muito apologética. E aí tem gente fazendo coisas muito absurdas, como enxergar Jesus no Antigo Testamento, literalidade, por exemplo, da Arca de Noé, da quantidade de anos de Matusalém, e assim sucessivamente. O fato é que não existe neutralidade quando nós interpretamos um texto, né? Agora, requer saber se essa metodologia que nós utilizamos, ela é técnica ou não, se ela é aleatória ou se ela é consistente, com qualidade, se ela dialoga com a história, ou se ela é apenas uma fonte de apologética. O primeiro método que nós podemos falar, que ocorreu na história do cristianismo, era o método alegórico. Esse é um método bastante antigo, usado lá na antiguidade, que na verdade não é um método propriamente dito, até porque naquela época do cristianismo nem havia a possibilidade de um ferramental para construir uma metodologia mais consistente propriamente, né? Então, os grandes nomes da patrística interpretavam as escrituras com um caráter espiritualizado, com um caráter moral. E para eles, o importante do texto era o que aquele texto podia trazer de ensinamento para a espiritualidade e para a moralidade. Não havia ainda uma preocupação com a construção histórica, com os elementos culturais daquela passagem, era apenas feita uma leitura espiritualizada de tais passagens, né? Um exemplo claro disso era Orígenes, que dizia que assim como o ser humano é corpo, alma e espírito, a interpretação da Escritura também tem essas três realidades. A interpretação literal, que apenas os carnais fariam, uma interpretação moral, que tem a ver com a alma da Escritura, e uma interpretação alegórica, espiritualizada, que é como se fosse a parte mais profunda do texto, que apenas os verdadeiros espirituais eram capazes de alcançar. O Teodoro da Mopsuestia foi alguém que propôs um elemento um pouco mais concreto de levar em consideração a gramática das passagens, a história onde elas aconteceram, qual o contexto que estava por trás, mas o que prevalece na antiguidade era o método, entre aspas, alegórico. Depois nós temos o chamado método histórico-gramatical, muito usado pela Reforma, que era uma tentativa de levar em consideração a gramática, as palavras, os textos, a harmonia dessas palavras naquela passagem, e também de levar em consideração os contextos históricos em que elas se passavam.
Na verdade, esse método histórico-gramatical não é método, porque ele não é científico, não é histórico, porque ele aborda apenas o contexto de uma determinada passagem, sem entender o que está por trás da formação daquele texto, e também a gramática fica muito prejudicada, porque a maioria dos que usam esse método no Brasil atual apenas tentam ler a gramática do português. E essa metodologia, entre aspas, é profundamente usado para quem faz apologética. As pessoas que compreendem as narrativas da Bíblia como se fossem históricas, como se fossem fatos históricos, e querem, através dessa metodologia, afirmar o que o texto claramente está afirmando. Por exemplo, se está escrito na Bíblia que Noé construiu uma arca, quem segue esse texto entende que ele literalmente construiu uma arca com aquelas dimensões, que ele colocou os animais nessa arca, que houve um dilúvio que encheu toda a terra, mesmo que a ciência comprove que isso é absolutamente impossível, e mesmo que a história sabe concretamente que histórias como essa de dilúvio eram muito comuns nas civilizações antigas, todas elas construídas perto de rios, né? Rios de grande proporção, com cheias, dilúvios, chuvas, etc. Por exemplo, a história da Arca de Noé já tinha sido contada 1000 anos antes pelos babilônicos, na epopeia de Gilgamesh, né? E, na verdade, o chamado método histórico-gramatical é um método negacionista do ponto de vista teológico, porque não é científico, ele é apologético, e é uma tentativa de dar uma leitura de pseudociência, uma leitura científica aparente, uma leitura técnica de algo que é apologético, né? De algo que é bastante fundamentalista. Todo fundamentalista usa essa metodologia. E por isso ela é uma pseudociência, né? Tem também o método da narratologia. Esse já deve ser entendido com mais seriedade, é desenvolvido na literatura, não necessariamente começa na teologia, mas também tem essa versão, mas surge na literatura por volta da década de 60, 70, do século XX. Se orienta, o diferencial da narratologia é que ela se orienta não pelo texto, não pelos personagens, não necessariamente pela historiografia de tais passagens, mas pelo leitor. Pelo leitor. E qual o efeito que tal narrativa faz sobre quem está lendo, sobre o leitor de determinada passagem, seja o leitor de hoje, seja o leitor daquela época. A passagem que está proposta, ela era uma narrativa que deve ser compreendida o impacto que tal narrativa causou sobre as pessoas da época e sobre as pessoas que hoje continuam fazendo tal leitura. O leitor é quem adota o texto e ele lhe dá sentido sobre tal passagem. O que essa passagem diz para mim, como essa passagem me toca, como essa passagem eu tiro proveito e reflexão dela, né? A narratologia se organiza num eixo que é formado pelo autor do texto, pela mensagem que esse autor quer passar e pelo leitor, que é o agente que está recebendo, que está lendo e interpretando tal passagem. É um modelo síncrono, né, que acontece ao mesmo tempo em que o leitor faz essa leitura, considerando mensagem e autoria além do papel do leitor. O quarto ponto, a gente poderia citar o chamado método semiodiscursivo, que procura um sentido da ação no texto a partir do próprio texto. Se a narratologia busca o sentido em quem está lendo, o método semiodiscursivo busca no próprio texto, naquilo que está escrito, né? O que é escrito é que é o essencial para a interpretação desta passagem. E existe também o método histórico-crítico, o método científico,
não apenas literário, longe de ser apologético, nada tem a ver com isso, nem tampouco espiritualizado, mas é um método científico que analisa, por isso a palavra crítica, a historiografia de determinadas passagens, a formação textual, a cultura, a linguagem, o pensamento de tal época, como aquelas histórias foram contadas, por que foram contadas, quando foram contadas, né? As retroprojeções. Por exemplo, muitas pessoas acham que Jesus profetizou sobre a queda do templo em Jerusalém, porque todos sabem que Jesus morreu antes da queda do templo de Jerusalém. Jesus teria morrido por volta dos anos 30, 30 e poucos, e o templo só cai no ano 70. Mas a pessoa interpreta o texto por si só, ela vai entender tal passagem como uma profecia de Jesus. Mas quando a pessoa analisa o contexto onde o texto foi produzido, ele chega à conclusão, por exemplo, que Mateus escreveu o evangelho por volta da década de 70. Jesus não foi, mas Mateus, que está escrevendo o evangelho, era contemporâneo dos acontecimentos que levaram à queda do Templo de Jerusalém. Por isso, ele retroprojeta em Jesus a mensagem relacionada ao contexto da queda do Templo de Jerusalém, que era um assunto importantíssimo para ele, para a sua comunidade e para o contexto sobre o qual ele escreve. Então, isso também é importante se levar em consideração. Isaías não fala de Jesus, mas o Novo Testamento fala que Isaías falou sobre Jesus. É o Novo Testamento quem faz uma projeção para o passado. É quem, nesse caso, não é nem tanto uma retroprojeção, mas é uma reinterpretação do passado, tendo como base o que acontece no presente. E um método histórico crítico, um método que é científico, nos ajuda a enxergar isso com maior clareza. Ele analisa o contexto, a época, o idioma em que tal passagem se deu e a compreensão do tempo, não só o tempo retratado na passagem, mas o tempo onde o texto foi produzido, que quase todas as vezes não é o mesmo tempo, é sempre escrito bem depois, né? Bem depois. É uma análise técnica, não devocional e nem apologética, como eu falei, lida com textos antigos e analisa a mudança sofrida ao longo do tempo. Esse método considera, por exemplo, a história como a base da ciência, como de fato ela é, e por isso ganha esse nome, e ele é um método diacrônico, um método que estuda o texto através do tempo. Como esse texto atravessa o tempo e como ele vai se desenvolvendo, se formando, até chegar a nós, o que nós temos na Bíblia, a sua forma final, porque ele não nasceu pronto dessa maneira. Muitas vezes, como Isaías, por exemplo, ele é o resultado de autores diferentes, escrevendo em lugares diferentes, em contextos diferentes e em épocas diferentes, né? E isso é analisado até o seu produto final. O método histórico crítico é usado pela maioria dos exegetas que fazem um trabalho científico, que estão na academia, e principalmente é um método reconhecido como o método mais importante para se analisar e se interpretar o texto bíblico pelo próprio Vaticano. Há um documento oficial no site da Santa Sé falando sobre isso, e um livrinho que eu vou deixar aqui na descrição também, caso te interesse, chamado A Bíblia na Igreja, em que o autor, o Joseph Fitzmayer, aborda essa questão com profundidade, que vale a pena demais você conhecer. E se você gostou desse nosso vídeo sobre métodos teológicos, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal e em breve voltamos para mais um Café com Teologia e eu te espero por aqui. Até lá!